Olá, gente. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você, onde quer que você esteja. É um programa da Igreja Presbiteriana Distância. A Igreja Presbiteriana Distância fica na Rua Comerciante Bessa 124. E os cultos são dia de quinta-feira, às 19 horas, aos domingos, às 9 horas da manhã e também às 18 horas e 30 minutos. Você e todos os seus são nossos convidados especiais para estar conosco nesses dias. Olha, neste dia nós vamos falar um pouco sobre a intercessão e o nosso intercessor. Jesus Cristo, Ele é o Salvador perfeito. Eu ouso, com fé na Santa Palavra de Deus, dizer que Jesus Cristo, Ele fez, ou melhor, Ele refez aquilo que estava desfeito. O quê? Com a morte do ser humano lá no Jardim do Éden, todos nós nos tornamos inimigos de Deus, separados de Deus, mortos espiritualmente. E Jesus, como nosso Salvador, como nosso Senhor e nosso Salvador, Ele agora está à direita de Deus, o Deus homem, a interceder por nós. Então, quando Deus olha para nós cristãos, confessos, cristãos convictos, cristãos que nasceram de novo, Deus os vê como Adão antes do pecado. Porque Cristo por nós fez isso. Cristo pagou cabalmente. Ele disse: Pai, está pago, está consumado. E o véu do templo rasgou-se de cima para baixo, e hoje nós temos direito a entrarmos no santuário de Deus através de Jesus. E o texto dos Hebreus, capítulo 7, versículo 25, este livro fora escrito para consolar os judeus, os patrícios de Cristo. Este livro foi escrito para animá-los, para que eles não voltassem à fé rudimentar, que é a fé do Antigo Testamento, mas que eles entendessem que Cristo de fato é o Messias, que Cristo de fato é o ungido, pois a palavra já o diz, que Cristo é o esperado. Então este livro, a priori, ele é escrito para alegrar o coração dos irmãos e fortalecer o coração dos hebreus, dos judeus, que não voltasse ao rudimentar, não voltasse à velha aliança, porque a nova aliança ela foi estabelecida para a glória de Deus. Todos nós humanos, todos nós, absolutamente todos nós, humanos, precisamos de um intercessor, de alguém que se ponha para ligar-nos a um outro alguém. E eu penso que é por isso que os homens, por ver essa necessidade, eles elegem muitos intercessores para chegar ao Altíssimo. Podemos ver isso nas religiões afros, podemos ver isso no cristianismo também, algumas pessoas que elegem pessoas outras para intercessão. Nós podemos discordar, e eu discordo, mas com um grande respeito. Por exemplo, nossos católicos, eles elegeram Maria, a mãe de Jesus, como intercessora. E que Maria nos leva a Jesus e Jesus nos leva a Deus. Veja que há uma necessidade humana de intercessão. E nós também usamos isso no nosso dia a dia. Sempre há alguém intercedendo por nós. E o que é o intercessor? O intercessor, ele é aquele que nos afasta de alguém ou aquele que nos liga a alguém. Esse é o trabalho da intercessão. Alguém pode chegar para um outro alguém e nos desligar. E alguém pode chegar para um outro alguém e nos ligar e nos trazer para perto. E Jesus, ele é este ser humano, Deus, que nos eleva a Deus, que nos liga a Deus. Veja o que o texto diz. Concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por intermédio dele achegam-se a Deus.
pois vive sempre para interceder por eles. Certamente estávamos necessitados de um sacerdote como este, santo, inculpável, puro, apartado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Este livro aqui, este capítulo, está falando de Jesus como sumo sacerdote, como o sacerdote primeiro, aquele que é o grande sacerdote, não segundo a linha de Levi, ou a descendência de Levi, mas a descendência de Melquisedeque, que era um tipo de Cristo do Velho Testamento. E este Cristo que morreu, ressuscitou e hoje está à direita de Deus, está a interceder por nós pecadores. Por nós quem? Por todos aqueles que se achegam a Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é aquele que roga ao Pai, que suplica, esse é o trabalho da intercessão, que pede, que nos purifica e que nos apresenta a Deus como também inculpáveis, lavados pelo seu sangue. A Bíblia nos diz que o trabalho de Cristo ele é tão santo, ele é tão perfeito, ele é tão completo, porque o Paulo escrevendo aos Romanos diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O trabalho dele é tão completo que a Bíblia diz lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 5, que nós fomos ressuscitados com ele. Estávamos mortos em delitos e pecados e fomos ressuscitados com Cristo, ou seja, nós estávamos mortos espiritualmente e hoje estamos vivos. Só ressuscita quem morre. Quem não morre não pode ressuscitar. E nós fomos ressuscitados em Cristo, nas mansões celestiais, abençoados com toda sorte de bênção nos lugares espirituais em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O trabalho de Cristo, ele é tão perfeito para nós cristãos, que fora imputado na igreja, a igreja de Cristo, a todos os cristãos, que de antemão o Espírito Santo, ele habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Como o Espírito Santo poderia habitar em uma casa imunda, em uma casa suja? Não, o Espírito Santo, ele habita porque nós fomos santificados, justificados, adotados, vocacionados. Então, é uma obra perfeita. Por isso que o cristão, ele pode ser douto, ele pode ser indouto. Você pode perguntar a qualquer cristão em qualquer lugar: se você partir hoje, para onde você vai? Com quem você está? Você estará diante de quem? E o cristão, indubitavelmente, crendo: eu estarei com meu Senhor. O próprio Paulo disse: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Porque ele tinha essa convicção. O João, escrevendo no seu livro, João 3,16, diz assim, eu vou ler, diz assim, João 3,36. Veja que coisa maravilhosa é esse trabalho que Cristo fez por nós. O último versículo, João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O verbo ter está no presente. Tem a vida eterna. E veja que a vida não é física, humana, é eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Nesse texto, nós podemos ver que na terra existem duas famílias. A família do que crê e a família do que não crê. Quem crer tem a vida eterna e quem não crê, a ira de Deus está sobre tal pessoas. Então, o trabalho que Cristo fez por nós é um trabalho perfeito, é um trabalho concluído para o louvor da glória de Deus. É claro que ainda estamos no processo do fato que nós ainda não fomos glorificados, estamos neste corpo de corrupção, mas isso não impede, pela graça eterna de Deus, do próprio Deus, trabalhar em nós para, nesse momento de conclusão, quando nós partirmos daqui, se Cristo voltar, estaremos com Ele, porque Ele foi que nos salvou, foi Ele que nos deu vida e vida abundante. Paulo aos Colossenses diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o Filho do seu amor. Veja que obra conclusiva o nosso Salvador fez quando ali Ele morria
na cruz do Calvário. Aquilo que ele falou, de fato, é sustentado pelo próprio e pela palavra e pelo próprio Deus e pelo Espírito Santo. Pai, está pago, está concluído. Eu paguei com minha vida, eu paguei com meu sangue. E a Bíblia diz que hoje nós temos direito a estarmos diante do Senhor. Então eu quero concluir dizendo, todos nós humanos precisamos de um intercessor. Quem é que você tem elegido como seu intercessor? A quem você tem buscado como seu intercessor? Há muitas pessoas que elegem os seus intercessores. A Bíblia diz, Jesus disse, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu creio e sei naturalmente que é Ele que nos escolhe, é Ele que nos elege, é Ele que nos dá o dispositivo. Contudo, a palavra de Deus nos diz naquilo que nós temos a obrigatoriedade, naquilo que está sobre nossos ombros, a responsabilidade. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Vocês não quereis vir a mim para que tenhais vida eterna? É Ele que faz essa pergunta. Jesus faz essa pergunta, vinde a mim. Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Portanto, Jesus, quando disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava falando, sim, que ele de fato é para o louvor da glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê entendimento, sabedoria, discernimento para compreendermos a sua palavra. Que Deus nos abençoe e até uma outra oportunidade, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.